Olá, amigos da Encontro! O nosso tema de hoje é erros repetidos. E Albert Einstein já dizia que é insanidade fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Faz sentido para você essa frase? Então vem com a gente, vamos conversar juntos e bom encontro! Amigos da Encontro, eu gostaria de iniciar o nosso encontro deste domingo dirigindo-me especialmente a você que tem estado com a gente e tem nos ajudado a sustentar a missão da nossa comunidade através das suas orações e através das suas contribuições financeiras. Elas têm sido muito importantes para a gente. Continue com a gente e permita que através do nosso trabalho, nós possamos continuar a abençoar pessoas como você e pessoas em muitos lugares diferentes. Muito obrigado. Neste domingo, nós falamos sobre o tema erros repetidos. Existe um ditado popular, conhecido da maioria de nós, que diz: errar é humano, persistir no erro é burrice. Há aqui duas afirmações que precisamos conferir. Errar é humano e repetir o erro é burrice. Será que errar é mesmo humano? Se dizemos que errar é humano, estamos dizendo que errar é normal, é natural. Mentir seria normal. Enganar seria natural. Falar mal seria normal. Roubar seria natural, trair e outras tantas coisas. Dizer que errar é humano significaria normalizar e naturalizar os nossos erros. Não podemos nos acostumar com os erros como se eles fossem naturais e normais, como se nada pudesse ser feito ou como se eles fossem necessários para a gente crescer e aprender. Errar, meus amigos, desfigura a nossa humanidade e nos despersonaliza. Você e eu fomos criados pelo Criador para não errar. Fomos pensados como seres perfeitos, como é o Criador. E quanto à segunda parte dessa frase, persistir o erro é burrice. Eu entendo que também essa frase é um equívoco, porque caímos sempre de novo no mesmo erro. Sabe por quê? Porque a persistência no erro não é voluntária, mas ela é inevitável. Infelizmente, repetir erros parece uma sina sob a qual nos colocamos quando nos desconectamos do Criador no início da história. Há algo incontrolável dentro de nós, dentro de mim e dentro de você. O bem que eu quero, eu não consigo fazer. E o mal que eu odeio, acabo fazendo. Sempre de novo. Já dizia o apóstolo Paulo. Persistir no erro não é simplesmente burrice. É incontrolável. Há uma história mega interessante na Bíblia a respeito dos erros repetidos. Nos tempos antigos, os grandes mestres gregos e judeus viviam cercados de alunos, que eram chamados de discípulos. O mesmo aconteceu com Jesus. Ele chamou 12 discípulos para andar com ele. O principal deles era Simão Pedro. Ele era um pequeno empresário na área da pesca, um pescador experiente, e ele tinha 2 sócios, Tiago e João. Estes foram os primeiros alunos, discípulos de Jesus. Quando Jesus os encontrou pela primeira vez, eles estavam lavando as redes, porque haviam pescado uma noite inteira e nada haviam pego. Eram pescadores experientes, mas Jesus lhes dá a entender que eles haviam pescado no lugar errado. E ele ordena que deveriam lançar de novo as redes, num outro lugar. Pedro deve ter pensado: nós somos pescadores experientes
E Jesus não é pescador e agora ele vem querer nos ensinar a pescar. Por isso ele diz: Senhor, nós pescamos a noite inteira e nada pescamos. Mas já que insiste, vamos jogar as redes. E conta a história que eles pegaram tantos peixes que tiveram que pedir ajuda porque as redes começaram a rasgar. Que experiência! Enquanto Pedro e seus amigos seguiram seus próprios impulsos e sua própria experiência, nada pescaram. Mas quando ouviram a voz de Jesus, pegaram peixes como nunca antes. Pior do que errar, meus amigos, é não admitir que errou. Será que Pedro e os amigos aprenderam a lição? 3 anos se passaram e logo após a morte e ressurreição de Jesus, 7 dos discípulos de Jesus estão junto ao mar, num lugar chamado Tiberíades. Pedro, Tiago e João, que há 3 anos tiveram aquela experiência de pesca maravilhosa, estão entre eles. E vejam o que acontece. Parece que eles não aprenderam a lição de 3 anos atrás. Eles resolvem ir pescar e repetem o mesmo erro. Eles seguem os seus impulsos e confiam na sua própria experiência. E o resultado? Eles pescaram de novo a noite toda e nada pegaram. Quando voltaram de madrugada, Jesus estava lá, esperando por eles, na praia. Mas como estava escuro, eles não reconhecem Jesus. E ele não os recebe com alguma palavra de acusação, por exemplo, dizendo: errar é humano, persistir no erro é burrice. Nada disso. Ele os recebe gentilmente, apesar do erro repetido, perguntando: filhos. Isso mesmo, filhos. Vocês têm aí alguma coisa para comer? Então, diante do erro repetido dos discípulos, Jesus orienta como fizera 3 anos atrás. Vão pescar mais adiante, à direita. E aí o que acontece? Agora, quando eles ouvem a voz de Jesus, eles pescam 153 peixes grandes. Peixes como nunca. Se tivessem perguntado antes para Jesus, ao invés de seguir seus próprios impulsos e sua própria experiência, teriam poupado uma noite cansativa de trabalho. Repetir erros cansa. Cansa o corpo e cansa a alma. Quais são os erros que você vive repetindo? Quais são os erros dos quais você parece que não consegue se livrar? Você tem ouvido a voz de Deus? Há uma variedade de erros que se repetem em nossas vidas. Mentiras, enganos, traições, ganância, adultérios, fofocas, idolatrias, falar mal, falar sem pensar, grosserias, reclamar, pensamentos obscenos, inconvenientes, erros repetidos. A história de Pedro e seus amigos nos ensina algo muito importante. Existe um erro repetido raiz. Isso mesmo. Existe um erro repetido raiz, que é a causa, a raiz de todos os outros erros que nós insistimos em repetir. Qual é este erro repetido raiz? No primeiro encontro de Jesus com Pedro, quando Pedro seguiu seus impulsos, nada pescou. E quando ele ouviu a voz de Jesus, pescou como nunca. No último encontro com Jesus, 3 anos depois, quando Pedro novamente repete os erros e segue seus próprios impulsos,
nada pescou. Mas quando ele ouve a voz de Jesus, pescou 153 peixes grandes, peixes como nunca antes havia pescado. Ouvir a minha voz interior, ou ouvir a voz de Deus, essa é a questão. Seguir os meus próprios impulsos ou ouvir a palavra de Deus, esse é o nosso dilema em todo o tempo e o tempo todo. Por exemplo, como eu vou ganhar o meu dinheiro? Como eu vou gastá-lo? Onde vou investir o meu dinheiro? Nesse assunto tão delicado, eu vou seguir os meus próprios impulsos ou a voz de Deus? Como eu vou administrar os meus negócios? Eu vou seguir os meus impulsos ou vou ouvir as orientações da palavra de Deus? E minha família, esposa, marido, filhos, pais, vai ser de acordo com a minha vontade ou eu vou obedecer à vontade de Deus? Meus amigos, essa questão e esse dilema está presente nas grandes e nas pequenas decisões que nós temos que tomar todos os dias nas nossas vidas. Uma coisa aparentemente pequena. Você sabia que Jesus quer ser o Senhor do nosso WhatsApp? É isso mesmo. No uso do nosso WhatsApp, nós seguimos os nossos impulsos ou ouvimos a voz de Deus? Eu tenho um amigo que é fumante, eu era fumante. E um dia eu conversei com ele a respeito dos malefícios, das consequências, e ele teve uma sacada mais ou menos assim. Ele disse: olha, Zygolf, o meu coração é de Jesus, mas o meu pulmão é da Souza Cruz. Como se desse para viver nessa duplicidade. Num paralelo, eu fico assustado quando recebo de cristãos mais mensagens de WhatsApp de cunho político e ideológico do que mensagens a respeito de Jesus e do reino de Deus. Algumas delas são de extremo mau gosto, violentas e agressivas. Não dá para dizer: o meu coração é de Jesus e com o meu WhatsApp eu faço o que eu quero. A questão é, com o meu WhatsApp eu sirvo a Jesus ou sirvo ao diabo? E quando se trata das minhas escolhas políticas ou ideológicas, eu sigo meus impulsos ou a voz de Deus? Deus nos deu liberdade de escolha, mas essa é uma questão que precisamos questionar. A quem eu sigo? Os meus impulsos ou a palavra de Deus? Ou eu até confundo a minha opinião com a vontade de Deus? Ou será que nós já nos damos conta de que em larga escala nós somos manipulados por outros? Eu pessoalmente fico assustado quando vejo na sociedade pessoas que, por exemplo, se posicionam a favor da guerra, entre eles cristãos. Como pode? Nós ainda ouvimos a voz de Deus ou nós já achamos que a voz de Deus e a nossa vontade são a mesma coisa? Pior que muitas vezes achamos que somos nós que estamos tomando as decisões, quando na verdade somos influenciados e manipulados por outros. Lembro que na minha juventude, uma ocasião, eu fui pescar com um amigo meu. Pescamos um dia inteiro e o meu amigo pegava peixes a toda hora e eu não peguei nenhum. E quando eu observava o lugar onde ele pescava, eu ia para o lugar onde ele pescava. E ele ia para o lugar onde eu tinha pescado e não tinha pego nada. E o resultado, eu não pegava nada e ele continuava pegando tudo. Quer dizer, quando eu me vi insuficiente na minha capacidade de pescar, eu simplesmente quis tomar o lugar do outro e pescar no lugar onde ele pescava, achando que isso ia resolver o meu problema. É mais ou menos isso que acontece na nossa vida. Nós
olhamos para os outros e olhamos para nós mesmos e ignoramos a voz de Deus. Muitas vezes a visão dos outros, a palavra dos outros nos influencia e nós esquecemos de ouvir a voz de Deus. Ao invés de ouvir a voz de Deus, nós ouvimos a nossa voz e a voz dos outros e acabamos nos dando mal. Meus amigos, Pedro passou a vida inteira entre o seu primeiro e o seu último encontro com Jesus nessa luta. Eu sigo os meus impulsos ou sigo a voz de Deus? Um amigo que mora na Alemanha me contou a respeito de seu irmão, que é cristão há muitos anos. Antes, a conversa com ele era leve e agradável, conta o meu amigo. A conversa era sobre a vida, sobre a fé, sobre a Bíblia, sobre a família. Era muito bom. Agora, conta meu amigo, depois dessa onda de polarização que se espalhou pelo mundo inteiro, a conversa ficou pesada e agressiva. Os assuntos nos dividem: guerra, política, Covid, vacina. E ele arrematou: por conta disso, irmãos deixam de ser irmãos, amigos deixam de ser amigos. E as redes sociais nos ensinaram que é muito fácil cancelar quem não concorda. Já observou? O que eu faço com isso? Meus amigos, que tal voltar a ouvir a voz de Deus? Nós sempre iremos errar, isso é inevitável. O que não podemos é nos acostumar com os erros achando que errar é normal. Existe uma voz que nos quer ajudar a não errar, repetidas vezes. Uma voz que nos aponta o caminho em todas as áreas da vida, antes de errar. Mas há uma outra boa notícia: essa voz continua a falar com a gente depois de errar. Quando Pedro e seus amigos pela segunda vez pescaram onde não deveriam ter pescado, eles ouviram a voz de Jesus: filhos, vocês têm algo para comer? E como ele é o Deus dos novos começos, ele ordenou que eles fossem pescar de novo. E agora, ouvindo a voz de Deus, pescaram 153 peixes. Por isso, meus amigos, não importa o erro que cometemos, importa o que fazemos depois. Quando erramos, não precisamos nos esconder, como Adão e Eva fizeram. Basta ouvir a sua voz de graça, sua voz de perdão, e começar de novo. Há uma fala muito presente no mundo corporativo, no Vale do Silício, que nos ajuda nesse particular. A frase é: fail often, fail fast. O que significa? Mesmo que você falhe com frequência, seja rápido. Rápido para descobrir por que você caiu, onde caiu e como caiu. E ouça a voz daquele que te diz: filho, filha. Vamos tentar de novo, agora do meu jeito. É isso que Jesus diz. Vamos tentar de novo, agora do meu jeito, ouvindo a voz de Deus. O sucesso, meus amigos, do nosso trabalho e da nossa vida não depende dos nossos conhecimentos e habilidades, mas sim de estarmos fazendo o que Deus deseja que façamos. Meus amigos, Pedro era assim, ele errava feio, mas quando parava para ouvir a voz de Jesus, ele corrigia rápido. Conta a história que lá pelo ano 60 havia uma grande perseguição aos cristãos em Roma, conduzida pelo imperador Nero. E Pedro, mais uma vez, seguindo os seus próprios impulsos, repetiu o erro e fugiu de Roma. Nos portões de Roma, teve uma visão de Jesus e este lhe disse: Pedro, por que foges?
Se você fugir de Roma, eu vou entrar e morrer por ti a segunda vez. E conta a história, que Pedro imediatamente ouviu a voz de Jesus e voltou a Roma para cuidar dos discípulos de Jesus, conforme havia prometido depois dessa pesca que nós falamos aqui em João capítulo 21. Meus amigos, não importa o erro que cometemos, importa o que fazemos depois. Não deixe que as suas falhas ao longo do caminho, os erros repetidos, paralisem você. Ouça a voz de Deus e permita que os erros sejam transformados em experiências de aprendizado. Você não precisa persistir no erro. Você pode começar de novo. Que tal conhecer esse Jesus melhor? Vamos falar com ele? Senhor, tu conheces muito bem a nossa caminhada, a nossa trajetória e a nossa vida. Tu conheces, Senhor, os nossos erros, muitos deles repetidos inúmeras vezes, às vezes a vida inteira. O que nós pedimos, Senhor, que aquela voz amorosa, perdoadora e graciosa que alcançou Pedro e seus amigos, Filho, possa ser a voz que ressoa também em nosso coração e que nos faz ouvir antes, muito antes de ouvirmos a nossa própria voz, a voz dos outros e os nossos impulsos, nós aprendamos o privilégio de ouvir e de seguir a tua voz. No nome de Jesus. Amém. Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. só o amor, Mundo que já se fez e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança. Deve então começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, Mundo que já se fez e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. alicerce pro futuro, vem da alma e do coração, pra buscar a paz, não olhar pra trás. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia
fé e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra fazer perdão e dividir